Olá, queridos, que a graça de Deus possa ser abundante também hoje em tua vida. Eu reitero que devemos continuar orando por Hiroshi, Carlos, Isabela, mãe da Gilda e a minha sogra e Darcy, tá bem? Agradeço as orações também. O texto para a meditação de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 6 e o verso 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bem, se o cavalo branco simbolizava pureza, significa vitória, o cavalo preto é símbolo aqui de derrota, de corrupção da fé. Havia uma escassez também, havia fome, então havia uma corrupção muito grande. Foi o tempo em que a igreja se uniu com o Estado. E as coisas materiais começaram a ser, os assuntos seculares começaram a ser a ênfase desta igreja. A espiritualidade foi deixada em segundo plano. Já não mais se preocupavam tanto com a fé, com a comunhão, mas com assuntos seculares. Infelizmente, foi um período muito difícil para a igreja cristã em sua história. Então, era muito evidente que precisava ter mais a palavra de Deus. E essa havia de fato uma fome aqui, uma fome devido à cobrança de altos impostos, entendeu? E então começaram a produzir moedas e houve uma inflação muito alta e os alimentos básicos para as pessoas mais pobres ficaram encarecidos, mas o alimento para os ricos não mudou, não houve dificuldade em conseguir. Mas a ênfase que eu gostaria de dar aqui é que, na verdade, havia uma fome, e essa fome, de fato, era a fome da palavra de Deus. Porque, como agora a preocupação da igreja era assuntos seculares, a espiritualidade ficou em segundo plano, a comunhão ficou em segundo plano. Agora a ênfase eram tradições, eram dogmas, e não mais a palavra de Deus. Era o que diziam os homens, e não mais Deus dizia. Queridos, nós como igreja, e eu como pessoa, nós como pessoas, nós corremos o risco também de estarmos tão focados em assuntos seculares e esquecermos o que é mais importante, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa comunhão com Deus, que é buscar beber mais dessa fonte que é a palavra de Deus. Então, nesse dia, eu gostaria de desafiar você a que você olhasse bem qual é o seu foco, qual é a tua preocupação, com que você tem gastado mais tempo durante o seu dia. São com as coisas espirituais ou com as coisas materiais, com os assuntos seculares. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar e ler e falar de assuntos seculares, faz parte do nosso dia a dia, mas essa não deve ser a nossa ênfase como igreja e também a nossa vida em nossa vida dia a dia. O mais importante é a nossa comunhão com o Senhor, é a fome pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que nossa busca seja tão somente pela espiritualidade, porque é isso a coisa mais importante, é isso que de fato vai nos manter vivos espiritualmente falando. Vamos orar. Grande Deus, obrigado, Senhor, por nos chamar nossa atenção nesta manhã. Nós entendemos, Pai, que nós podemos, de fato, falar, nos preocupar com assuntos seculares, mas esse não deve ser a nossa ênfase.
A nossa ênfase deve ser a busca por tua palavra, deve ser a comunhão, deve ser a espiritualidade, coisa que a igreja no passado perdeu e que nos dias de hoje, infelizmente, está sendo perdido também. Que possamos resgatar essa espiritualidade através da tua graça. Em nome de Jesus te oramos, Senhor. Amém.